Capítulo 8: Maximização de lucros e oferta competitiva. Os tópicos desse capítulo são mercados perfeitamente competitivos, maximização de lucros, receita marginal, custo marginal e maximização de lucros, escolha do nível de produção a curto prazo, curva de oferta a curto prazo da empresa competitiva, oferta de mercado a curto prazo, escolha do nível de produção a longo prazo, a curva de oferta da indústria a longo prazo. Mercados perfeitamente competitivos têm algumas características interessantes. Então, as principais características dos mercados perfeitamente competitivos são agentes tomadores de preço, produtos homogêneos e livre entrada e saída do mercado. Os agentes tomadores de preço funcionam da seguinte maneira. Quando é que um agente é um tomador de preço? Ele é um tomador de preço quando ele não tem domínio sobre o preço do mercado. Então, ele assume como preço o preço que é dado pelas demais empresas que compõem o mercado. Então, cada empresa individualmente vende uma pequena parte da produção total do mercado e, portanto, não tem influência no preço de mercado como um todo. Então, como o mercado é perfeitamente competitivo, tem muitas empresas no mercado e pelo fato de terem muitas empresas no mercado, cada uma delas individualmente não consegue estabelecer esse preço porque existe uma alta concorrência. E devido a essa alta concorrência, o preço é dado pelo mercado, pela interação entre a oferta e a demanda. Então, cada empresa não tem influência sobre o preço de mercado e assim elas passam a ser tomadoras de preço. O consumidor, individualmente, compra uma porção muito pequena da produção industrial e aí não tem qualquer impacto sobre o preço de mercado. E aí quem dá o preço é o mercado por essa interação, como eu já falei, entre a oferta e a demanda. Mercados perfeitamente competitivos. Quando a gente tem também as empresas são tomadoras de preço, segundo ponto, os produtos são homogêneos. Ou seja, os produtos de todas as empresas são substitutos perfeitos. São produtos que não têm muita complexidade, qualquer empresa do mercado consegue produzir, ou são produtos que são considerados produtos que não têm muita variação na classificação do produto. Vamos dizer assim, é um produto como se fosse uma commodity, por exemplo. É o que é, não tem como você inventar muita coisa no produto, colocar marca. Até acontece, mas no geral, quando o mercado é altamente competitivo, os produtos desse mercado geralmente são produtos homogêneos. Então, nós temos como principal exemplo os produtos agrícolas. Então, os produtos agrícolas, eles são homogêneos. Então, milho é milho em qualquer lugar, né? Dependendo da qualidade do milho, da qualidade, eu falo assim, da espécie. Tomate é tomate em qualquer lugar e aí vai, né? Produtos agrícolas, então, são exemplos de produtos homogêneos. O petróleo também é um exemplo de produto homogêneo. Por que o petróleo é um exemplo de produto homogêneo? Porque petróleo é petróleo, gasolina é gasolina, etanol é etanol, não tem como você pode até fazer um incremento, vamos dizer assim, aditivar a gasolina, mas no geral o produto é o mesmo, não tem variação do produto. O cobre, o ferro, a madeira, né, o ouro. Então, assim, são mercados específicos, assim, em que os produtos são altamente competitivos. Tanto é que o fato da gente falar sobre mercados perfeitamente competitivos, a gente está tratando de um mercado que, na realidade mesmo, ele não é um mercado muito possível, não, porque para ser perfeitamente competitivo não pode ter influência e ele tem que ser um mercado onde os produtos realmente são homogêneos, onde as empresas não têm poder sobre o preço, no estabelecimento do preço do produto no mercado e também
existe uma facilidade de entrada e saída de empresas desse mercado. Aí, nesse caso, a gente estaria falando aqui da livre entrada e saída no mercado. Os compradores podem facilmente mudar de fornecedor, por exemplo. Por quê? Porque todo mundo vende o mesmo produto. Os fornecedores podem facilmente entrar e sair de um mercado, porque o investimento geralmente é um investimento que todo mundo consegue fazer, né? Não existe assim um investimento que demora demais a empresa recuperar aquele investimento. Então, é fácil para a empresa entrar no mercado, porque é um produto homogêneo que não tem dificuldade de produção, vamos dizer assim, no caso do exemplo mais claro dos produtos agrícolas, qualquer um pode entrar no mercado e plantar, por exemplo, tomate, alface, feijão, melancia, abacaxi, ou seja, é uma coisa que não depende de muita técnica, de muito conhecimento elevado. O investimento não necessariamente é um investimento muito alto. Então, assim, existe uma facilidade de entrada e de saída dos fornecedores desse mercado. Que fatores, então, poderiam funcionar como barreira à entrada e à saída de um mercado? Todos os mercados são competitivos? É outra pergunta, né? E quando o mercado é altamente competitivo? Então, nós temos algumas perguntas aí. Se a gente está considerando o mercado perfeitamente competitivo, na prática a gente sabe que não é bem assim. Portanto, nós temos essas questões aí. Quais fatores podem funcionar como barreiras à entrada e à saída no mercado? E se todos os mercados são competitivos e quando é que acontece um mercado ser altamente competitivo? São questões bastante interessantes. Outra questão que aparece aqui é referente à maximização de lucros. As empresas maximizam lucros? Né? Outros objetivos possíveis maximização da receita, né? A empresa não necessariamente precisa atuar no sentido de maximizar o lucro. É claro que ela geralmente atua assim, mas ela pode estabelecer como objetivo maximizar a sua receita, maximizar os dividendos, maximizar o lucro a curto prazo. Então nós temos aí uma série de possibilidades de objetivos das empresas aí. As empresas maximizam lucros? As implicações de objetivos que não seja a maximização dos lucros no longo prazo, por exemplo, os investidores deixariam de investir na empresa e sem lucro a sobrevivência dessa empresa seria improvável. Então a primeira pergunta é: as empresas maximizam lucros? Porque por acaso, se uma empresa não estabelece como meta esse ponto, que é a maximização dos lucros, o que ela vai ter? Ela vai ter uma situação em que, se ela não maximiza o lucro, as pessoas que investem nela, elas vão começar a desconfiar da empresa, porque ela não está trabalhando para ter um lucro máximo. Ou seja, se ela não tem um lucro máximo, é porque ela está tendo um certo prejuízo. Não está aproveitando toda a sua capacidade, vamos dizer assim, de obter altas receitas com custos menores, está sendo ineficiente. Então, no longo prazo, caso a empresa apresente um objetivo que não seja maximizar o lucro, os investidores podem deixar de investir na empresa. E quando não existe lucro, a sobrevivência da empresa geralmente torna inviável, improvável. Por quê? Porque a empresa quebra quando não tem lucro. Então, a maximização de lucro ainda. A hipótese de maximização de lucros a longo prazo, ela é válida. Ou seja, a empresa ela busca sim a maximização de lucro. Pode ser que no início ela não consiga ter esse lucro máximo, por exemplo, no curto prazo, mas o trabalho da empresa é que para no longo prazo ela consiga ter o seu lucro maximizado. E de acordo com o Pindick e Rubinfeld aqui, eles falam que não necessariamente a empresa visar esse lucro máximo vai impossibilitar ela de ter um comportamento altruísta, ou seja, um comportamento onde a empresa atue beneficiando as áreas sociais, as áreas ambientais, né? Que a empresa tenha algumas atitudes no mercado que faça com que ela seja bem vista do ponto de vista social e ambiental, por exemplo, ou sobre a forma como ela trata, como ela lida com seus funcionários. Então, esses pontos aí são assim
A empresa, ela pode, ele tá colocando exatamente isso. A empresa pode visar o lucro, a maximização do lucro, e ao mesmo tempo ela pode, vamos dizer assim, executar ações altruístas, né, na sociedade. Uma coisa não impede totalmente a outra. Aí aqui a gente vai falar sobre a questão das receitas. Para maximizar o lucro ou para obter lucro, a empresa ela vai fazer uma continha básica o que é o lucro? O lucro é aquilo que a empresa ganha ou aquilo que ela recebe pela venda de seus produtos ou serviços, menos aquilo que ela gasta para produzir esses produtos ou executar esses serviços. Nessa configuração, nós temos então que o nível de produção que maximiza o lucro é quando a gente tem uma receita total bem elevada e uns custos bem baixos, ou seja, máxima da receita, maximização da receita com a minimização dos custos. Quanto maior é a diferença aí entre receita e custo, maior é o lucro da empresa. Então, o lucro, ele nada mais é do que a receita total da empresa menos o custo total que a empresa incorre para produzir. E o que é a receita total? A receita total é o preço das mercadorias que ela vende multiplicado pela quantidade vendida de mercadoria. Então, a receita total é P, que é preço, vezes Q, que é quantidade, enquanto que o custo total é o custo, aquilo que a empresa gasta para produzir aquela unidade de mercadoria, multiplicada pela quantidade de mercadorias que ela produz. Então, nessa configuração, nós temos que o lucro, que é representado pela letra π aqui, é igual, por exemplo, o lucro de 100 unidades de produto é igual à receita obtida com a venda de 100 unidades de produtos menos o custo de produção dessas 100 unidades de produto. Então, o lucro é igual à receita total menos o custo total. Lucro é receita menos custo. Aqui nós temos, então, o gráfico que representa a receita total da empresa. Aqui nós temos, custo, receita e lucro, né, em reais por ano. Aqui nessa linha horizontal nós temos as quantidades produzidas. A receita total, ela vai aumentando à medida que a empresa vai vendendo quantidades do seu produto aqui no mercado, multiplicando esse produto pelo seu preço. Então, quanto mais ela vende, maior a receita dela. Só que tem um detalhe, que essa receita ela tem um limite. A empresa vai crescendo, aumentando seus ganhos, aumentando, e vai chegar no ponto em que a receita ela não cresce mais. Isso tem um motivo. E qual que é o motivo disso? Isso é representado pela receita marginal, ou seja, a receita por unidade de produto vendida pela empresa. Tá, mas a gente sabe, então, que a receita total ela vai subindo à medida que a empresa vai vendendo seus produtos, mas chega um ponto que ela começa a subir cada vez menos até ela estabilizar, e se a empresa continua com o mesmo padrão, ela começa a declinar. Então, nessa configuração aqui, nós temos o seguinte. Aquele lá é o gráfico da receita. Vocês viram que ele é um gráfico, é uma parábola, né, que ela vai... sobe e depois começa a cair. E aqui nós temos a maximização, a representação gráfica dos custos, do custo total. Então, aqui nós temos aqui a parte financeira, que seria o custo, e aqui as quantidades, né, produzidas. Olha só que o custo total, ele começa aqui em cima já, mesmo quando não tem nenhuma unidade produzida. E aí esse custo, ele sobe, depois ele vai aumentando, mas cada vez ele vai aumentando menos, mas aí chega num ponto em que ele começa a aumentar consideravelmente, e aí ele inclina, e essa curva dele passa a ser uma curva bem mais acentuada no final dela. Então, nós temos que a inclinação da curva de custo ela é dada pelo custo marginal, que é o quê? O custo da produção de uma unidade do produto. Né? Cada vez que ele produz uma unidade, ele tem um custo. A gente já viu sobre isso e a gente
lá quando a gente faz o levantamento do custo marginal, inicialmente esse custo marginal ele cai, ele vai caindo e depois de um determinado ponto ele começa a subir, que é o que dá a elevação do custo aqui total, inclinando para cima a curva de custo. Ele faz uma pergunta aqui, né, para vocês pensarem: por que o custo é positivo quando a quantidade produzida é zero? Por quê? Lembra que o custo é dividido em custo fixo e custo variável e que o custo fixo ele existe, ele já incorre sobre a empresa mesmo quando ela ainda não produziu nenhuma unidade. Então, o custo da empresa, mesmo quando ela não produziu nada, ela já tem um custo que é considerado aqui como o custo fixo da empresa no curto prazo. Quando o custo começa a aumentar, é porque é a diferença que vai gerar o aumento da produção de uma, duas, três, né? Quantas unidades a empresa produziu, ou seja, nós temos o custo fixo, que é o inicial, e depois a elevação, o aumento dos custos aqui se dá por causa do custo variável da produção, que vai aumentando conforme aumenta a quantidade produzida pela empresa. E aí nós temos aqui, ó, o que é a receita marginal? São dois conceitos que a gente precisa entender. A receita marginal é a receita adicional proveniente da produção de uma unidade a mais do produto, né? Ou seja, cada vez que eu produzo um produto e vendo esse produto, ele vai me gerar uma receita. Essa receita dessa unidade última que eu vendi, ela é exatamente o valor da receita marginal, a receita do a margem, aquele último, aquela unidade a mais vendida. E o custo marginal é o custo adicional pela produção dessa unidade, ou seja, de uma unidade a mais de produto. Então, nós temos aí, a partir da ideia de receita marginal e custo marginal, nós podemos calcular também o lucro marginal, que seria o lucro que cada unidade produzida traz para o vendedor, né, para o ofertante. Olha só, se a gente pegar e observar esse gráfico aqui, nós vamos ter aqui, ó, comparando a receita e custo. Essa azul aqui, lembra que é o gráfico, a curva da receita? Esse sim, marronzinho aqui é a curva do custo. Olha, a receita ela vai aumentando, 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 até chegar no ponto em que ela aumenta, mas não aumenta tanto e começa a cair. O custo, inicialmente, ele é bem alto. Por que o custo é maior do que a receita aqui no início? Porque no início eu gasto para produzir, mas eu ainda não vendi nada. Aí quando eu começo a vender, no caso, a produzir, né, e a vender, aí sim o meu custo vai diminuindo, enquanto que a minha receita vai aumentando, até chegar no ponto que eu tenho a diferença em que a receita é maior do que o custo. Graficamente, se a gente observar aqui, nós temos nesse início aqui do gráfico que o custo é maior do que a receita. Nesse momento aqui, no início da produção da empresa, está dizendo que essa empresa está atuando no prejuízo, porque ela já está gastando, mas ela ainda não consegue, ainda não está vendendo, né, produzindo e vendendo a quantidade necessária para cobrir os custos dela. E aí vai chegar no momento, que aqui no caso é a quantidade Q0 aqui desse gráfico, em que ela começa a ter um resultado positivo, em que a receita é maior do que o custo, ou seja, existe um lucro. Então, nessa área B aqui do gráfico, né, nessa área que é onde está o Bzinho que está aqui dentro, é a área do lucro da empresa. E essa área ela tem um ponto máximo, onde a receita é muito maior do que o custo, é o ponto onde a receita é mais alta e o custo é mais baixo. Esse ponto é onde que traz para a gente o resultado do lucro máximo. Então, olha só, quando o custo é maior do que a receita, nós temos um lucro negativo, ou que a gente chama de prejuízo. Quando o custo fixo, custo fixo mais custo variável, nesse caso aqui do lucro negativo, estão maiores do que a receita. Quando é que isso acontece? Isso acontece aqui, ó, nesse comecinho, que o custo total da empresa,
que é a mesma coisa que o custo fixo mais o custo variável, está maior, está acima da receita da empresa. Nesse ponto, a empresa tem lucro negativo ou comumente chamado de prejuízo. Quando a receita marginal é maior do que o custo marginal, nós temos então que o lucro deve aumentar com a expansão da produção. E aí a receita marginal passa a ser maior que o custo marginal e a empresa passa a ter lucro até um certo ponto. Lá na frente, o que a empresa tem? Novo momento em que a receita passa a ser menor do que os custos. Esse momento aqui provavelmente é o momento em que a empresa deve partir para um outro contexto, uma outra configuração, sei lá, contratar mais funcionários, mudar a sua fábrica. Geralmente aqui está relacionado com a questão da mudança do custo para o longo prazo. Então aqui o que a gente tem? Tá vendo essa linhazinha vermelha aqui? Essa linha vermelha é o lucro. Note que, ó, se a gente pegar esse ponto aqui onde a curva do custo e a curva da receita se encontram no primeiro momento, no início da produção, nós temos que nesse ponto específico aqui o lucro é zero, porque o custo é igual a receita. Abaixo desse ponto aqui, o lucro está negativo, não tá negativo, ele está para baixo aqui da linha que cruza o gráfico. Então, nós temos um lucro negativo ou prejuízo. A partir desse ponto aqui, em que a receita passa então a ser maior do que os custos, então a empresa passa a ter um lucro. E aí, nesse ponto, que é a distância que é maior aqui, que dá entre o ponto A e o ponto B, nós temos a maximização do nosso lucro. Então, essa linha vermelha representa o lucro dessa empresa. Olha, no início ele é negativo, depois ele começa a subir, aumentar até chegar no seu máximo, e a partir desse ponto de máximo lucro, a empresa passa a ter uma queda no lucro e aí pode voltar a ter prejuízo. O que vai fazer com que a empresa não volte a ter prejuízo? E quando ela chegar no máximo, ela perceber que o lucro dela começou a cair, ela tem que pensar que está na hora dela fazer alguma alteração na sua estrutura, na sua forma de gerir o seu negócio, para que ele continue dando uma receita positiva bem maior do que o custo. Né? A partir dessa análise aqui do custo, da receita e do lucro que a empresa vai tomar suas decisões de produção para tentar manter uma receita positiva acima, vamos dizer assim, dos custos, para não ter prejuízo. Então, aqui a pergunta: por que o lucro é negativo quando a produção é zero? Lembra que a gente falou? Por quê que o lucro aqui é negativo? Poxa, gente, porque a empresa está gastando para produzir, mas ainda não produziu nada, não vendeu nada. Ela já colocou a empresa, já comprou as máquinas, né? Já tem o espaço, já comprou as máquinas, já está pagando aluguel, já comprou material de escritório, matéria-prima, mas ainda não produziu. Então, o lucro é negativo quando a produção é zero, porque não tem receita nenhuma, só tem custo, exatamente por esse motivo. Aqui, comparando, né, ainda continuando, o nível de produção Q0 menos Q1 asterisco, ó, tá vendo? Do Q0 até, quer dizer, Q0 até Q asterisco aqui, nós temos que a receita é maior do que o custo. Que a receita marginal é maior do que o custo marginal. E aí que o lucro vai aumentando enquanto a produção, existe a expansão da produção. Nesse ponto, o lucro ele é crescente. Quando a receita marginal é maior do que o custo marginal. Aí, analisando esse outro ponto aqui, o que é que nós temos? Se a gente pegar aqui, ó, exatamente no ponto Q asterisco, o que é que nós temos aqui? Nesse nível de produção, a receita é igual ao custo. Não, não é. A receita está errada aqui no slide, tá, gente? A receita é maior do que o custo. E a receita marginal aqui nesse ponto, ela sim é igual ao custo marginal. Se a gente for fazer, porque é a receita que dá inclinação na curva, então nesse ponto, se a gente fizer a receita marginal aqui, que é a receita obtida para produzir
essa unidade que chegou nesse ponto aqui, no caso aqui é asterístico, ela é o mesmo valor da receita, aliás, do custo marginal, também do custo de produzir essa unidade, dá o lucro máximo nesse ponto, mas unitariamente, lucro máximo que a gente fala assim, a soma do lucro até esse ponto, mas nesse momento o custo marginal fica igual à receita marginal, ou seja, o custo de produzir essa última unidade de produto, ele é igual à receita da venda desse produto. A partir desse momento, ou seja, nesse ponto onde receita marginal é igual ao custo marginal, é o ponto de lucro máximo da empresa. A partir daqui, nós começamos a ter um custo marginal maior do que uma receita marginal, e aí o lucro da empresa começa a cair. Por que o lucro diminui quando a produção se torna maior ou menor do que o ponto Q? Então, olha só, por quê? Porque, vamos supor, quando se torna maior, a receita marginal, ela continua existindo, mas ela vai sendo cada vez menor. E o custo marginal vai sendo cada vez maior. A receita para produzir uma unidade a mais de produto vai acrescentando naquele montante da receita, mas cada vez menos. Enquanto que o custo por essa unidade de produto, ele vai sendo elevado, né, cada vez mais, ou seja, até um ponto em que o custo marginal passa a ser maior do que a receita marginal e a empresa volta então a ter prejuízo. E antes disso, é porque o custo, a receita marginal aqui no caso, ela não está no seu ponto máximo, né? Não está no máximo de produtos vendidos. Até aqui os produtos, quanto mais eu vendo, mais eu arrecado. E a questão da receita marginal também. A receita marginal e o custo marginal estão, vamos dizer assim, não estão conversando, né? Não estão no seu ponto máximo Aliás, a receita total não está no ponto máximo de receita e o custo no ponto máximo de custo. Por isso que o ponto de lucro máximo ele só acontece quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. O nível de produção maior do que asterístico, que está aqui, ó, que asterístico está aqui, que tá referindo aqui ao ponto de lucro máximo da empresa, aqui nessa linha vermelha. Nesse ponto aqui, a receita total é maior do que o custo. Ó, receita total é maior do que o custo. A receita é o azul e o custo é o marrom. Certo? Contudo, o custo marginal é maior do que a receita marginal, porque o custo vai aumentando enquanto o custo marginal vai aumentando acentuadamente, enquanto a receita marginal vai caindo acentuadamente. E aí, nesse ponto, existe lucro ainda, porque a receita ainda está maior do que o custo, mas esse lucro é decrescente. Ele vai sendo um lucro cada vez menor, até que chegar num ponto em que não tem lucro zero de novo, que é o ponto que chega aqui, ó, nessa linha vermelha, e depois passa a ser negativo. Então, podemos dizer que os lucros são maximizados quando o custo marginal é igual à receita marginal. Esse é o ponto de maximização do lucro. Receita marginal igual a custo marginal. Não esqueçam disso. Então, olha só, o que nós temos aqui? Lucro é igual a receita menos custo. Receita marginal é igual a variação da receita dividida pela variação da quantidade. Isso aqui é a fórmulazinha antiga, né? Custo marginal é igual a variação do custo dividido pela variação da quantidade. Os lucros são maximizados quando? Quando a variação do lucro dividido pela variação da quantidade for igual a zero. Ok? Ou quando a receita marginal for igual ao custo marginal. Ou quando a receita marginal menos o custo marginal for igual a zero. A empresa competitiva tomadora de preço
Produção de mercado, vamos supor, o mercado produz Q unidades. E a produção da empresa, Q maiúsculo, a produção da empresa é o Q minúsculo aqui. Ou seja, isso aqui é a produção do mercado, isso aqui é a produção da empresa. A demanda de mercado é o D grande, né, o D maiúsculo, e a demanda daquela empresa é o D minúsculo. A receita, né, que é referente à quantidade vendida, ela é uma linha reta. Nesse caso, ó. Então, aqui ele está dando a empresa, a receita a demanda da empresa, ela é uma demanda em linha reta, né? Ela é uma demanda estabilizada. As pessoas compram dessa empresa a esse preço, até 200, 300 unidades. Só que a demanda aqui no caso da indústria, né, que seria de todo o mercado, ela é uma demanda nesse formato aqui, ó. Ela, quando o preço sobe, as pessoas consomem menos. Quando o preço cai, as pessoas consomem mais. Então, nós temos essa demanda e receita marginal para empresas competitivas aqui nesse caso. Então, no mercado altamente competitivo, a empresa mantém um nível de venda que não varia muito. Então, geralmente, a demanda dessa empresa é estabilizada. Por quê? Porque tem muito comprador, muito fornecedor e acaba que os compradores daquela empresa, eles acabam se fidelizando, eles continuam comprando sempre dela e geralmente sempre as mesmas quantidades naquele preço do mercado, que é o mercado que dá o preço. Quando a gente considera o mercado como um todo, existe então o comportamento natural da demanda, que se o preço aumenta, diminui a quantidade demandada, e se o preço diminui, aumenta a quantidade demandada. Por que na empresa não acontece isso? Porque quando a empresa não pode aumentar o preço aqui. Por que ela não pode? Porque ela não tem poder sobre o preço. Se ela coloca o produto dela a R$5, ela perde toda a demanda dela. Por quê? Porque tem um monte de empresa vendendo produto a R$4. E ela também não abaixa o preço, porque não faz sentido ela baixar o preço. Porque se ela baixar o preço para 3, as outras empresas em volta dela, que produzem o mesmo produto, lembra, porque é um produto homogêneo, também vão baixar o preço. E todo mundo vai continuar vendendo a mesma quantidade, só que num preço menor. Ou seja, não é vantagem para o mercado abaixar o preço. Então, eles mantêm o preço de equilíbrio. E por isso que a demanda continua assim. Tem esse comportamento, aliás. Então, a demanda da empresa competitiva. O produtor individual vende todas as suas unidades de produto por R$4, independente do seu nível de produção. Se o produtor cobrar um preço mais elevado, suas vendas vão cair a zero, exatamente pelo que eu expliquei, porque as empresas próximas vão manter o preço, né, de R$4, e enquanto ela cobra mais caro. Se ela cobra mais caro, as pessoas compram de outro lugar, porque tem um monte de empresa vendendo a mesma coisa por um preço mais barato. Então, não faz sentido comprar da empresa que subiu o preço. E aí ela para de ter demanda, né? Ou seja, não vende. A demanda da empresa competitiva. Então, se o produtor cobrar um preço mais baixo, que foi o que eu expliquei, ele não conseguirá aumentar suas vendas. Por quê? Porque todo mundo vai baixar o preço também. E aí vai ter o mesmo comportamento. Então, não vai fazer muita diferença aí na sua quantidade de produtos vendidos. Então, a maximização de lucro ela acontece quando o custo marginal é igual à receita marginal. E no mercado altamente competitivo, qual que é a receita marginal da venda de um produto? Não é o que eu recebo com ele, quando eu vendo ele? Quando eu vendo esse um produto, ele tem um preço, não tem? Então, a minha receita marginal é igual ao preço. Se o produto é R$4, quando eu vendo um produto a mais, eu tive como receita marginal R$4. E aí eu vou ter, no momento em que o meu custo de produção desse produto também for R$4, é o meu ponto de maximização do lucro, porque eu tenho custo marginal igual receita marginal. Aí, mas professora, nesse ponto aí não tem lucro, o lucro é zero, porque o custo dessa unidade é maior, aliás, é igual ao preço que eu vendi o produto, então o lucro é zero? Nesse ponto, sim. Mas antes disso, não foram vendidos vários outros produtos onde o preço vendido
era maior do que o custo de produção dos produtos, então nós tínhamos um período anterior a esse momento aí em que o custo iguala a receita, custo marginal iguala a receita marginal, em que todos os produtos vendidos antes disso tinham uma receita marginal muito maior do que o custo marginal dela. Só que ao longo do tempo a receita ela vai diminuindo, marginal ela vai caindo, enquanto que o custo marginal vai subindo. Aí o ponto que eles igualam é o ponto em que eu tenho o máximo de produto vendido com receita maior que custo, até aquele ponto, porque aquele ponto em que o custo aumentou tanto e a receita permaneceu, né, no caso aí, desse caso, se ela não muda, o preço é sempre o mesmo nesse mercado, porque o preço é dado pelo mercado, no mercado altamente competitivo, o que vai acontecer é que o preço permanece o mesmo, ou seja, a receita permanece a mesma, mas o custo vai aumentar. Vai chegar ao ponto em que o custo é igual, o custo da venda dessa uma unidade for igual a R$4, que é o preço do produto no mercado, nós vamos ter então a soma de tudo aquilo vendido antes até esse ponto, é o lucro máximo que a empresa consegue ter. Então veremos agora de que forma a análise de produção e dos custos, combinada à análise de demanda, nos permite determinar os níveis de produção e rentabilidade. Então olha só, vamos imaginar esse gráfico aqui, ó. O que nós temos aqui? Tá vendo aqui, essa linha aqui? Ó, aqui onde a receita é o preço do mercado altamente competitivo. O preço é dado pelo mercado, então o preço não muda. Nesse caso, o preço é 40. Aí eu tenho aqui embaixo as quantidades, ó, as quantidades vendidas, Q0, que é 1 unidade, Q1, 7 unidades, Q asterisco 8 unidades e Q2, 9 unidades. Se a gente observar nesse gráfico aqui, se a gente observar as linhas aqui, ó, as nossas curvas de custo, o que a gente tem? Custo total médio é esse aqui, tá aqui, custo total médio. Esse azulzinho aqui de baixo, custo variável médio. O que é o custo total médio? É o custo variável médio mais o custo fixo médio. Só que o custo fixo médio é fixo. Então, é essa diferença, exatamente essa diferença aqui entre custo variável médio e custo total médio. Vai dar o custo fixo médio. E nós temos essa linha marronzinha aqui, ó, que é o nosso custo marginal. Observe que o custo marginal no início ele é bem alto, depois ele cai muito, bastante. Por quê? Porque ele vai cair quando? Quando eu diluir o meu custo fixo na minha produção. Se eu não produzo nada e eu tenho um custo fixo de 40, 50, né, vamos supor, não produzi nada, mas meu custo fixo é 50, então o custo fixo é 50. Quando eu produzo uma unidade, o meu custo fixo passa a ser 49, por exemplo. Aliás, ele continua 50, mas se eu produzo duas, eu vou dividir por essa, né, pela média. Eu vou ter o custo variável médio e vou ter quanto que essa outra me gerou de custo, vai ser 50, 49. E aí, o que vai acontecendo? A partir do momento que eu vou aumentando a minha produção, o meu custo por unidade produzida, devido à questão de uma parte do meu custo ser fixa, ela vai diminuir no geral, né? Cada vez que eu produzo uma unidade a mais, eu estou pegando o meu custo total e dividindo pela quantidade produzida, pela variação da quantidade produzida. Então, eu vou tendo uma queda do custo até chegar no ponto mínimo e depois esse custo, que é o custo marginal, volta novamente a subir. Então, o que a gente tem? Olha, nesse ponto aqui, ó, no ponto Q1, tá vendo aqui? A receita marginal é maior que o custo marginal no ponto Q1. Se a receita marginal é maior que aqui a receita marginal, se a receita marginal é maior que o custo marginal, nós temos o quê? Receita marginal maior do que custo marginal, eu tenho lucro. Receita maior que custo, certo? No Q2, eu tenho que o custo marginal é maior que a receita marginal. Então, aqui eu tenho, ó, prejuízo. Certo? Quando o custo marginal é igual à receita marginal, que está aqui, é no ponto Q asterisco,
Nesse ponto aqui, o custo marginal ele é decrescente. Aliás, o custo marginal nesse ponto é crescente. E aqui, o que é asterístico? O custo marginal é igual a receita marginal, que receita marginal é igual ao custo marginal, o preço que está aqui é maior do que o custo total médio, então o preço do produto é maior, eu tenho um custo médio por produto menor do que o que eu vendo, o valor que eu vendo do produto, e aí eu tenho então uma situação em que eu tenho lucro. Então olha só, que eu tenho aqui, ó, que o lucro é igual ao preço menos o custo médio, o preço aqui menos o custo total médio, multiplicado pela quantidade, ou que o meu lucro, ele é exatamente essa área aqui, ó, e que o custo, né, essa área aqui, que o custo é menor do que a receita obtida com a venda dos produtos. Uma empresa competitiva com prejuízo. O que nós temos aqui, então? Uma empresa competitiva com prejuízo. Uma empresa que está no mercado competitivo e tendo prejuízo. Quando isso acontece? Acontece quando eu tenho custo total maior do que o preço desse produto. Nesse ponto, eu tenho que custo total médio maior do que o preço do produto. Então, eu tenho prejuízo, certo? Então, esse produtor aqui, ele faz a pergunta, né? Esse produtor continuaria a produzir, que a receita marginal é igual ao custo marginal? Era o ponto que é asterisco. E o preço é menor do que o custo total médio, aqui no ponto B. Nesse ponto aqui, a empresa tem prejuízo. Simplesmente porque a receita é menor do que o custo. O lucro é maximizado, então, quando o custo marginal é igual à receita marginal. Se o preço for maior do que o custo total médio, a empresa tem lucro, certo? Porque o preço é maior que o custo, então tem lucro. Se o custo variável médio for menor do que o preço e o preço ou o custo variável médio for menor do que o custo total, a empresa deve produzir com prejuízo, ela deve continuar produzindo, porque o custo variável médio está menor do que o custo total médio, então compensa para a empresa continuar produzindo, né? E menor do que o preço. Então, se eu tenho um custo variável menor do que o preço de venda, compensa vender. Então, eu continuo produzindo com prejuízo, mas com a perspectiva de uma receita positiva em algum momento. Se o preço for menor do que o custo variável médio e menor também do que o custo total médio, a empresa deve abandonar a indústria. Por quê? Por que ela não vai ficar nesse mercado? Não compensa. O preço de venda dela é menor do que a soma dos custos. Então, não compensa para a empresa produzir nesse caso. Aí ele dá um exemplo aqui da produção de alumínio, né, no curto prazo. A empresa, eu gostaria que vocês vissem esse exemplo lá no texto, tá? Nesse caso, a empresa continua a produzir ou a operar quando o preço for igual a 1.140, tá aqui, ó, 1.140. Nesse caso que a empresa deveria continuar produzindo, eu gostaria que vocês observassem lá no livro esse exemplo aqui para tirar as dúvidas. Então, 3 recomendações para a estimação do custo marginal. Primeiro, evitar o uso do custo variável médio como substituto do custo marginal. Não é interessante utilizar isso. Segundo, um único item no registro contábil da empresa poderá ter 2 componentes, com apenas um deles envolvendo custos marginais. Então, a forma de se calcular os custos aí tem que considerar o que foi, né, registrado contabilmente pela empresa, e considerando apenas um item como custo marginal. E todos os custos de oportunidade devem ser considerados na determinação dos custos marginais. Então, calcular um custo marginal não é uma coisa muito fácil, né? Porque a gente tem que considerar os custos contábeis e também os custos econômicos, que são diferentes. No custo econômico, nesse caso, por exemplo, a gente considera o custo de oportunidade.
Então, olha só, a empresa escolhe o nível de produção onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Por quê? Porque é nesse ponto em que o lucro é maior, é a maximização do lucro. Isso acontece desde que ela seja capaz de cobrir seus custos variáveis de produção. Então, se ela tiver aqui um custo, uma receita aqui, vamos supor, vamos imaginar, se ela tiver uma receita de P, aqui ó, o P, que é o preço, igual ao custo variável médio. Compensa produzir com preço menor do que o custo variável médio, com preço menor do que o custo total? Não compensa produzir. Aqui, nesse ponto aqui no preço P1, o preço P1, nós temos aqui que o custo total, que é o custo total aqui, né, o custo total médio, é menor do que o preço de produção. Então aqui compensa produzir. Nesse ponto já compensa. E se nesse ponto aqui a receita bater aqui, a receita marginal for igual ao custo marginal, lucro máximo, então sim, a empresa deve continuar a produzir. Aqui, num preço P2, nesse caso o preço P2, também o custo marginal e a receita, que é o preço aqui no caso, é maior que o custo total e do que o custo variável médio. Então aqui também compensa para a empresa continuar produzindo. Então, quando o preço é igual à receita marginal, quando a receita marginal é igual ao custo marginal e quando o preço é igual ao custo marginal, esses pontos aqui são pontos de maximização do lucro, porque se o preço é igual ao custo marginal e o preço é igual à receita marginal, significa que a receita marginal é igual ao custo marginal e é o ponto de lucro máximo. A curva de oferta corresponde à quantidade de produto para cada possível nível de preço. Assim, se preço é igual a P1 e se preço é igual a P2, então Q é igual a Q1 e Q, nesse caso aqui de baixo, é igual a Q2. Olha só. S igual ao custo marginal acima do custo variável médio. Quando o custo marginal estiver acima do custo variável médio, tá vendo? A partir do momento em que a empresa está com custo marginal acima e com o preço da receita aqui acima dos custos totais e variáveis, compensa. Aqui embaixo não compensa para ela produzir, é o ponto de saída no mercado dela. Por quê? Porque ela tem aqui o custo marginal igual a receita marginal, que é igual ao preço. Seria um ponto de maximização de lucro, teoricamente. Acontece que nesse ponto aqui, a receita marginal está igual ao custo variável médio, contudo está menor do que o custo total. Então não compensa produzir. Esse ponto aqui é o ponto que a empresa deve sair do mercado. Se ela passar a ter um preço maior, esses mercados estabelecer um preço maior, compensa ela ficar. Mas se ficar com esse preço aqui, que é igual ao custo variável médio, não compensa a empresa permanecer no mercado mais. Então ela fecha as portas. A curva de oferta é positivamente inclinada. Curva de oferta a curto prazo da empresa competitiva. A curva de oferta é positivamente inclinada devido à ocorrência de rendimentos decrescentes. Lembra que a curva de oferta é inclinada no sentido assim, quanto maior o preço, mais os ofertantes querem colocar produtos no mercado. Então esse é um ponto. Os preços mais elevados compensam a empresa pelos custos mais altos associados ao aumento da produção e elevam o lucro total, pois se aplicam a todas as unidades produzidas. A partir do aumento do preço, aumenta o custo de produção também, mas contudo o aumento do preço compensa esse aumento do custo e aí a empresa continua tendo lucro, então ela continua produzindo. Então cada vez que o preço aumenta, a empresa tem interesse em continuar produzindo e por isso a oferta é positivamente inclinada. À medida que o preço aumenta, aumenta as quantidades produzidas. Então, quais são as respostas? Qual é a resposta da empresa a alguma mudança no preço do fator de produção, por exemplo? Vamos supor, aumentou o salário das pessoas. E aí? O preço do produto no mercado não vai aumentar só porque aumentou um custo de um fator de produção. Ou seja, vai ter uma elevação dos custos dessa empresa. Para a empresa,
isso vai se refletir no seu resultado final, que é o lucro. Porque ela vai ter uma receita que permanece inicialmente a mesma, um custo maior, porque aumentou o preço do o preço do fator produtivo, então ela vai ter um lucro menor, certo? Vai ter uma elevação do custo sem uma elevação da receita. Então, como que a empresa reage a isso? Quando o preço de um fator de produção varia, a empresa modifica o seu nível de produção, de tal forma que o custo marginal de produção permaneça igual ao preço do seu produto, porque é uma forma dela estar maximizando o lucro. Se o custo de produção aumenta, o que ela faz? Ela diminui a produção, porque, por exemplo, se for o salário que aumentou, ela manda alguém embora e mantém na média, no caso marginalmente falando, o mesmo custo marginal por produto, produzindo menos, mas gastando menos também, igual ao preço do mercado, que é o ponto de maximização do lucro. Então, quando aumenta o preço de um fator de produção, a empresa diminui a quantidade produzida para manter o seu lucro máximo. Isso desde que, ceteris paribus, a única alteração do mercado seja essa. Ou seja, que não haja como é que eu vou dizer? Que não haja um aumento de preço, haja um aumento só de custo de produção, mas não de preço de venda do produto. Então, se aumentou só o custo, a empresa reduz a quantidade que ela produz para manter o custo marginal igual ao preço do seu produto, ou seja, a sua receita marginal, e manter uma concepção de lucro máximo. Porque ela não tem incentivo para produzir mais. Agora, se o preço do produto no mercado também aumenta, aí ela também aumenta a produção. Olha o que acontece aqui, o preço por unidade. Nesse caso, o mercado estabeleceu que o preço é 5. E aí houve uma elevação do custo de produção, né, devido ao aumento no preço do insumo. O custo marginal se desloca do custo marginal para cá. Ele sobe, vai para CM2 aqui, aumenta o custo. Então, lembra que o custo era 5? Aliás, o custo não. O ponto de maximização do lucro não era aqui? Aqui é a receita, né? Receita marginal, que é o preço do produto. E o custo marginal. Esse era o ponto de maximização do lucro, quando ele produzia Q1. Quando o custo de produção aumenta por causa do aumento de um dos insumos produtivos, o custo sobe para cá, ó. Ele vem para cá, ele sai dos R$5 e ele sobe para algum valor aqui acima de R$5. O que a empresa faz? A receita dela não vai aumentar, certo? Porque a receita permaneceu a mesma, o preço do produto não mudou. Para poder manter o valor do custo marginal igual ao sua receita marginal, ela diminui a sua produção para Q2, tendo então uma quantidade menor de produto ofertada no mercado. Para que isso? Na verdade, ela está fazendo uma economia de custos associada a uma redução da quantidade produzida. Esse aqui é o exemplo, os exemplos eu não vou explanar aqui, vocês busquem lá no capítulo 8 do livro para esclarecerem aí melhor. Uma curva de custo marginal que aumenta em degraus indica o uso de diferentes processos produtivos para distintos níveis de capacidade. Ou, dado uma função de custo marginal em degraus, é possível que pequenas variações no preço não alterem a decisão de produção da empresa. Então, é uma das características. A curva de oferta da indústria a curto prazo representa a quantidade de produto que a indústria produzirá no curto prazo para cada preço possível. Então, suponha um mercado competitivo com apenas 3 empresas. Olha só, a gente tem aqui um mercado, no curto prazo, né, a oferta desse mercado, existem apenas 3 empresas. Essas 3 empresas, cada uma delas tem um custo de produção, tá vendo? Essa aqui, custo marginal da empresa 1, custo marginal da empresa 2, custo marginal da empresa 3, ó. Então, nós temos 3 empresas, aqui a curva de oferta da indústria no curto prazo é a soma horizontal das curvas de oferta das empresas individuais, que aqui está a curva de oferta das 3 empresas juntas aqui.
Então, a pergunta: qual seria o efeito sobre a oferta de mercado caso acontecesse um aumento da produção, se esse aumentasse o preço dos insumos? Ou seja, se houvesse um aumento dos insumos produtivos, os custos eles aumentariam também. E aí, qual seria então o efeito disso sobre a oferta do mercado? Essa é a pergunta que ele traz para a gente. E está lá nos exemplos do livro também. E aí, o próximo ponto vai falar sobre a elasticidade da oferta de mercado. Esse ponto fica para a nossa próxima aula, tá bom? Por enquanto, a gente viu aí as questões do lucro, da maximização do lucro e do comportamento da oferta. No próximo vídeo, eu vou trazer então a parte final do capítulo, iniciando aí nessa parte de análise da elasticidade da oferta do mercado, ok? Então, até o próximo vídeo para vocês. Capítulo 8, né, gente?